Fala, e aí pessoal do Filodoxia, vídeo especial aqui no canal. Sim, eu sei, a série já terminou faz aí de 3 a 4 semanas, Lovecraft Country, mas eu não sentia confortável, vou explicar isso mais a seguir. Resolvi chamar meu querido amigo e co-orientador Fábio Sampaio pra gente poder discutir, fazer um bate-papo e um vídeo atemporal, sim, porque na verdade acaba que Lovecraft Country acaba servindo como pretexto pra gente discutir vários conceitos como colorismo, raça, etnia, sexualidade, questões de gênero. Então é um vídeo bem bacana, bem legal, que apesar do tamanho, tem uma proporção entre o tamanho do vídeo e a qualidade, a densidade do seu conteúdo. Mas enfim, não vou falar muito não. Não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, deixe um comentário no final, ative o sininho para receber as notificações e bora lá pro vídeo. Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Vocês já viram, eu já fiz a chamada aqui. Eu não me sentia confortável para fazer uma análise, uma resenha sobre Lovecraft Country do meu lugar de fala hétero, cis e tudo essas coisas todas. Eu nesse alto do meu privilégio, da minha branquitude. Então resolvi chamar meu querido amigo, orientador do Cefet, trabalha com espanhol, trabalha com análise do discurso, trabalha também no PPFEM, programa de raça e etnia, no Cefet RJ, lá também em Petrópolis, né? Petrópolis ou Teresópolis, a unidade? Petrópolis. Fábio Sampaio. Fábio Sampaio, antes de tudo e mais nada, a gente já fez uma live lá no Instagram, mas talvez nem todo mundo te conheça ou te conhece. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho de você. E aí, pessoal, fala Thiago, obrigado aí pelo convite para a gente trocar mais uma ideia aí, né? Como você já me apresentou, o meu nome é Fábio, sou professor de português e espanhol, né? Pesquisador da área dos estudos da linguagem, né? Mais especificamente eu tenho trabalhado aí com as questões étnico-raciais, como você colocou, com o ensino, né? Com questões ligadas à mídia, principalmente e tal. E um nerd aí já das antigas, né? Que gosta de muita coisa de cultura nerd, ficção científica, fantasia e tal, e é isso, acho que isso. Então a gente vai começar falando aí sobre Lovecraft Country, essa série que para mim tá entre aí o top 3, ou a primeira série, a minha série favorita de 2020, passando rapidamente aí a ficha técnica. A gente tem aí a Misha Green, para mim é o primeiro nome, tanto de criação, de roteiro e direção. A Misha Green é fantástica, fabulosa. Até tem um certo... a gente até pode discutir isso, Fábio, que na hora de vender a série houve até um certo apagamento dela, que foi colocado o nome do J.J. Abrams na frente, ou do Jordan Peele na frente, como aqueles que estavam capitaneando o projeto, quando na verdade o projeto é da Misha Green. Queria que você, de repente, a gente começar falando nessa questão um pouco de gênero, tanto dentro da série, quanto nessa divulgação da série. Você sabia que era uma mulher, a diretora, a roteirista? Você ficou sabendo depois? Como é que foi isso, assim, quando você assistiu? Quando eu assisti, eu acho que eu já busquei algumas informações e já fiquei sabendo, né? Então isso para mim apareceu. Mas o que você falou realmente é fato. Assim, claro, um nome como J.J. Abrams, né, ganha uma visibilidade gigantesca, né? A produtora dele envolvida aí e tal, isso dá uma certa credibilidade, né, para a produção, mas a gente sabe, o próprio Jordan Peele também, com o tipo de filme que ele vem fazendo, né, o Corra e o tipo de terror, né, trabalhando ali com as questões raciais bem latentes. Acho que, eu entendo assim, tem uma questão de mercado aí, mas é uma questão que, de certo modo, reproduz, né, reforça esses lugares de gênero, óbvio, né, o nome da mulher acaba sendo um pouco mais apagado, para não dizer muito apagado, mas eu acho que ao longo da circulação da série, né, as pessoas, pelo menos no meu círculo, né, na minha bolha, eu tenho visto que as pessoas ficaram bastante antenadas assim, com a produção, com o envolvimento dela diretamente, né, encabeçando o projeto. Eu queria puxar um pouco primeiro para o gênero masculino, essa questão do ser homem, o ser homem preto, focando no papel do Michael Williams, que é o Montrose, que é o pai do Tic. E esse lugar do homem preto, que é um lugar diferente do homem branco, né? Que tem aí uma diferença com o pai da Cristina e tudo mais. Mas eu sei que você estuda essa questão. Como é que é essa questão do lugar do homem preto dentro de uma negritude, ou do homem branco dentro de uma branquitude, e, inclusive, a questão da homossexualidade? Como é que você viu isso trabalhado na série? Como é que é isso
de fato, talvez até na academia. Eu achei assim um dos temas mais fortes, né, como você colocou aí, trabalhado pela Misha Green na série, porque acho que está muito vinculado às questões, né, de raça e gênero como elementos centrais ali, organizadores, né, da narrativa que vai sendo construída e das possibilidades que os personagens têm de romper ou de lutar contra, né, certas opressões que estão ali alinhadas, né? A gente tem um pouco, né, existe aí o conceito de interseccionalidade que está sendo muito discutido, trabalhado, tanto na academia, como você falou, que vai atrelar diferentes opressões, né, mostrar que o sujeito não se coloca num único lugar. Então, ser negro não é indissociável de ser negro homem ou de ser mulher negra, né? Principalmente quando a gente pensa em opressões. Então, quando você pensa assim, ser mulher já é um lugar socialmente construído como um lugar de opressão, uma sociedade que, nas nossas sociedades ocidentais principalmente, muito patriarcais, né? Que colocam a mulher num lugar ali de menor prestígio. E aí na série a gente tem alguns paralelos, né? Tem o lugar da Cristina, que é a mulher branca, que apesar de ter todos os privilégios da branquitude, ela não pode fazer parte, né, daquela organização ali, daquela seita, ela não tem todos os privilégios que os homens têm. Então ela foi limitada ali pelo próprio pai e todo o circuito. Então ela se move muito em função de romper esse lugar da mulher. Por isso ela quando usa lá aquele feitiço, ela se torna homem, né? Então se tornar um homem garante a ela alguns privilégios, né? Vamos assim dizer, ela vai poder ocupar ali alguns privilégios. Mas quando a gente tem a Ruby, né, que é uma mulher e é negra, então nesse contexto ela sofre com o lugar de mulher e sofre com o lugar de ser negra, né? Justamente porque a sociedade ela é machista, patriarcal e racista ao mesmo tempo. E isso, em paralelo, a gente pode pensar também o lugar do Montrose, né? Como um homem negro gay, né? E aí quando a gente tem a narrativa que vai contar um pouco a história, o passado dele, a gente vê assim, o lugar da masculinidade negra, né? O estereótipo que se constrói da masculinidade negra é uma masculinidade muito associada a alguns padrões assim de virilidade, né, de ser de agressividade, né? O lugar do homem, de modo geral, na nossa sociedade, isso é muito semelhante, né? No Brasil, nos Estados Unidos, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ser o protetor, né? Ele não pode ceder a nenhum tipo de emoção e tal. Então, e a mulher, pelo contrário. E aí o entendimento que a gente tem, principalmente ali, né, 1950, então naquele período, hoje ainda a gente ainda tem, né, vamos pensar assim, mas naquele contexto, né, ser gay era romper com todo esse modelo de masculinidade que está posta, né, e essa masculinidade viril do homem negro como um peso gigantesco, né, sobre ele. Então ele apanhava do pai, ele sofreu todo tipo de violência, né, teve lá o seu affair, seu companheiro lá da adolescência morto numa violência racista, em todo o movimento. Então o Montrose vai ser constituído desse lugar aí, né? E a Misha Green vai trazer essa questão à tona, que eu acho interessante. Quando a gente pensa na masculinidade negra, a gente tem diferentes elementos, né, diferentes formas de fazer essa masculinidade se constituir e aparecer na tela. Isso ajuda a romper, né, com qualquer estereótipo. Você tem lá o Montrose, né, que vai lidar com essa questão da sexualidade, então é interseccional, ele é homem, negro, gay, né? Então você tem uma questão interseccional ali e que tentou fugir, escapar disso, né? Se casou e tal, teve um filho ou não, né? Se o filho é dele ou não, a gente não tem muita certeza, mas a gente... Eu queria dar uma pausa nesse sentido. Quando você falou teve filho ou não e tal, no episódio, acho que é 8, que é que eles remontam o massacre de Tulsa, ele diz que, de alguma forma, que ele tinha que ser pai, como se a questão da paternidade fosse uma questão que afirmasse uma masculinidade que ele tinha que afirmar enquanto homem, né? Enquanto homem negro, né? Isso era importante para ele, né? Que ele fosse pai. E como também a questão dele ser um homem negro e gay, de alguma forma passando por violências na sua juventude, adolescência,
fez com que o ciclo de violência se repetisse. Mas eu acho que é interessante pensar esse lugar da paternidade como um lugar ou um papel de também virilidade, né? Exato. É isso, né? O que você falou. Era um atestado, assim, o primeiro casamento e depois ter um filho, né? Então, isso como o lugar mesmo de dar esse atestado e manter essa lógica de uma certa virilidade. Ele não queria, e aí a gente pode pensar, né, que ele não queria que o filho dele passasse pelo que ele passou, mas ele agia violentamente, de um certo modo, a reprodução, né, do que ele sofreu com o próprio pai, ele reproduzia com Áticos, mas no sentido de tentar escapar, né? E aí o ciclo um pouco que se repete ali, né? De tentar ser o que ele não é, né? Tentar performar ali o que ele não é, e reproduzindo esse ciclo. E a gente tem nessa dualidade, né? Que vai se repetir duas vezes, né? O pai do Montrose e o Montrose com Áticos, e a gente tem, pelo menos nos primeiros episódios da série, a gente tem uma oposição ali que é o tio George, que é outra relação, né, que ele tem com... É muito corajoso na série eles matarem o tio George, né, porque no livro não é bem isso que acontece com ele, ele fica um personagem meio permanente. Achei corajoso isso, até para poder trabalhar mais a relação com o pai, né. Isso. Mas o George, ele tem uma coisa, um carinho, uma paternidade, um lugar do homem sábio, né, curioso. Sim, exatamente, do homem sábio. Ele era a figura, né, paterna para o Áticos. O Áticos, na verdade, sempre desejou ali que o tio George fosse o pai dele. Ele fala isso, né? Já no final da série, ele chega a colocar isso quando Montrose diz para ele, olha, eu posso não ser o seu pai, né? Naquela situação ali em que eles precisavam salvar a Diana, né? E aí ele diz, eu posso não ser seu pai, então, de repente, você... e isso ali aparece, mas ao mesmo tempo ele depois assume, né? Eu preciso ser seu pai. Ser seu pai é uma coisa importante para mim, né? É uma questão ali fundamental, que aí não passa pelo biológico necessariamente, né? De ser o pai biológico, não. Acho que também essa questão aparece. Indo para esse episódio Gigabobo, eu queria discutir uma coisa com você, Fábio, que é o seguinte. A Misha Green dirige esse episódio 8, né? Que acho que é o primeiro e único que ela dirige mesmo na série, que é esse episódio muito, muito doído, assim. Mas eu acho uma coisa interessante, que eu vi algumas discussões em outros fóruns, que é o seguinte, ela decide não mutilar, não mostrar esse corpo negro, né? Esse corpo desse jovem negro mutilado, violentado e etc. Ela decide expor ou mostrar essa violência no corpo da Cristina, quando a Cristina supostamente tenta entender a dor, né? Que a Ruby desafia ela no episódio, né? Você nunca vai entender, você se importa e tal. Ela passa por esse processo lá de morte. Acho interessante, assim, tipo, como é que eu posso dizer? A Misha Green tomar a decisão de, primeiro, não mostrar, né, o adolescente lá desfigurado no caixão, como a mãe, acho até que acertadamente decidiu fazer à época. Dizem que o cheiro do cadáver você sentia a quadras de distância, mas não mostrar essa violência, essa agressão em cena, não mostrar esse corpo preto mutilado em cena, um corpo preto, né, que em geral já é tão mutilado nos noticiários, nos documentários e tudo mais, e ela decide fazer isso com um corpo branco. É possível discutir isso de forma acadêmica ou de forma mais teórica? Como o corpo preto aparece violentado e essa decisão dela de inverter um pouco essa lógica? Eu acho que sim, né? Certamente. A gente encontraria aí materiais, obras, artigos e tal para fazer essa discussão. Acho que quando ela faz essa opção por não mostrar, não reproduzir, não fetichizar, né, de certo modo, uma violência. A violência, ela aparece como memória, e aí é fundamental, né, a série vai dialogar com vários eventos, o próprio massacre de Tulsa, né, a morte desse personagem. O Emmett Till, agora que eu estava pesquisando, o assassinato do Emmett Till. Ela vai recuperar esses elementos como forma de memória, né? E aí é fundamental compreender, né, como esses eventos extremamente violentos e outras violências que vão sendo mostradas ali contra os negros nos Estados Unidos naquele momento acontecem, pensando muito nesses desdobramentos, né? Nos desdobramentos que dali em que aquilo impacta os personagens e como aquilo gera movimento, né, de resistência, de futuras
possibilidades desses personagens atuarem. Eu acho que vai um pouco nesse sentido, e aí foge a essa fetichização. No caso da Cristina, né, e ali mostrar, eu acho que fazer essa inversão tem muito mais a ver com o modo como as pessoas estão acostumadas a ver a violência, né, sobre os corpos negros de um modo muito mais naturalizado, e quando essa violência no corpo branco, isso gera um impacto maior, né? Eu acho que tem um pouco dessa discussão que tem a ver com o que você começou falando lá da questão do ser outro corpo, né? Um pouco o pele que habito e tal, do querer ser o outro, tem a ver com a psicologia social do racismo, né? Essa questão de como a gente existe uma assimetria, né, no modo como a gente olha, assim. Então, uma pessoa negra sendo violentada ou assassinada, a quantidade de pessoas negras mortas todo dia, toda essa necropolítica, né, que leva pessoas negras a serem executadas, isso impacta muito menos quando são pessoas brancas, né? E isso tem a ver com o modo como a sociedade se organizou, estruturada no racismo. E aí colocar a Cristina nesse lugar, isso possibilita, assim, essa troca de lugar, como você colocou. Então acho que tem uma questão de buscar uma empatia, né, de estar no lugar do outro, a própria personagem constrói, o que, assim, se a gente, né, faz uma discussão mais do roteiro ali, da narração da história, né, da narrativa da história, eu achei um pouco forçado, porque a Cristina é um personagem que oscila muito, ela tem muitas ambiguidades, né, você não sabe muito bem em que lugar ela está. Parece que tentam forçar certa humanização dela ali em algum momento. Exato. Ela, a princípio, ela tem uma busca, ela tem uma luta por uma questão que é justa, né, ela quer combater um certo patriarcado ali de sofrer enquanto mulher. Só que a busca dela não é coletiva em nenhum momento. Aí é que eu acho que é a questão, né? A luta dela não é coletiva, ela é individual. Então a Cristina, ela quer ser imortal para ela provar coisas para ela mesma, né? Desse ponto de vista muito individualizado. Isso tem a ver também com o modo como as subjetividades negras e brancas são construídas, né? Em geral, os negros quase sempre são vistos de modo coletivo, são pensados como o negro, um negro que fez isso é coisa de preto, né? É o que circula aí nos discursos, enquanto as pessoas brancas não, é o indivíduo fulano de tal, ele tem nome, sobrenome e tal. Sua fala me fez pensar uma coisa que é um tema que eu não domino, mas tenho curiosidade, e até acho que é uma oportunidade de a gente discutir um pouco, que é o colorismo. Porque o que acontece? No personagem da Ruby, junto com o personagem da Letty, e para mim é uma série extremamente feminina, né? Se você juntar a Ruby, a Letty, a Hipólita, a Dee, é uma série muito feminina, né? Tem uma ancestralidade feminina muito grande. A série, no final, deixa claro que o poder que o branco tem foi roubado dos negros, dos pretos, né? Até ela fala, o poder que você roubou de mim, a Hannah, né? A ancestral lá do Tika, acho que é a avó, alguma coisa assim, bem lá atrás. Mas falando desse colorismo, não sei nem se eu estou falando o termo certo, tá? Me corrija, por favor, Fábio. No episódio 5, que é aquele episódio Strange Case, que é o episódio da metamorfose, um episódio meio Kafka, né? Tipo, da metamorfose, que a Ruby passa pela possibilidade de ser uma mulher branca, tem um pouco, parece que tem uma questão que a Ruby quer ter uma ascensão, um poder ou um acesso que parece mais fácil para a irmã dela, para a Letty, por ela ter uma cor de pele, os traços, e até ser menos gorda, ser mais magra, ser mais branca. Como é que isso funciona na prática e como é que você viu isso na série? Para mim, me pareceu, não sei, que tinha essa coisa da Letty ter um lugar, um acesso que, mesmo na comunidade branca, tinha certa privilégio, e talvez na visão da Ruby, isso não acontecer com ela, por ser uma mulher preta, uma mulher mais bruta, uma mulher mais forte, mais gorda, mais corpulenta e de pele mais escura. Isso é coisa da minha cabeça ou isso acontece mesmo? Não, isso acontece mesmo. Assim, a série até explora um pouco, né? Eu acho que não entra tanto nesse tema, porque é um tema espinhoso, assim, é um tema meio problemático, né? Essa questão do colorismo em si, porque do ponto de vista do racismo e da estrutura, a gente percebe que você tem uma oposição, né? O ideal branco de ser e o negro lá como estereótipo. Quanto mais clara, quanto mais próximo do branco,
né? Mais acesso você tem. Mas, assim, isso é uma coisa que tem muitos limites. A pessoa continua sendo negra, né? E aí acho que a série deixa isso muito ali evidente, assim. A Letty, quando eles estão lá nos primeiros episódios, que eles sofrem com os policiais, a própria perseguição que ela sofre quando compra a casa, ela continua sendo vista como mulher negra. Mas existem aquelas mulheres negras ou homens negros que são mais aceitos, né? A Ruby queria trabalhar numa loja de departamento e tudo mais, e ali tem uma mulher negra, né? E aí você tem que atender ali certos padrões. E eles estabelecem lá que padrões. Ela tinha muito mais formação, muito mais cursos, né? Mas ela não conseguia ocupar aquele espaço. E ela consegue quando ela se torna uma mulher branca, né? Usando lá aquela poção e tal. Em contraponto, a negra que é colocada na loja, propositalmente é uma mulher sem formação, né? Tanto é que a Ruby, o gerente branca, fala: você tem que estudar, minha filha, senão você vai ficar nesse lugar para sempre, do subemprego e tal. E isso mostra, assim, mostra ali, coloca em xeque, né, a ideia da meritocracia quando se trata de questões de gênero e questões raciais. Não adianta só você estudar ou correr atrás ou você fazer o que tiver de fazer e tal, que você não necessariamente vai conseguir alcançar ou atingir os melhores lugares, porque eles não são feitos para você, né? Há um interdito ali, uma impossibilidade de alcançar, e até preferencial, assim, no caso ali a série coloca, é preferencial que ela não tenha porque ela vai ficar ali naquele lugar, ela é inferior mesmo, ela não pode se mostrar melhor do que as outras, do que as brancas, né? Isso não seria aceito, né? Então a série vai tratar dessa questão, mas sim, acho que tem não acho que seja um tema central, mas acho que atravessa ali, porque possivelmente, né, a Ruby e a Letty não são filhas do mesmo pai. Então, a Letty sendo uma mulher parda, mestiça, parda é horrível, né, esse termo, mas é o termo que acaba sendo usado e tal, quer dizer, ela é uma mulher negra, de pele clara, né, então talvez tenha um pouquinho mais acesso, e o que você colocou também com relação à questão do corpo, né, é uma sociedade que valoriza um padrão magro, né, de beleza, de estética. Então a mulher gorda vai sofrer muito mais, isso sim. Mas é interessante pensar que no primeiro episódio você vê o Tic sendo salvo por aquele primeiro atleta da Major League de Beisebol nos Estados Unidos, sendo salvo ali, o Cthulhu sendo morto ali e tal. E depois você vê lá no episódio 9 que ele é esse cara que vai com um bastão e salva o próprio pai, e é o próprio estranho. Como tem uma ideia de eterno retorno, falando assim, no contexto de Nietzsche. Por que eu falei isso? Porque também tem para o homem negro, eventualmente, esse lugar de aceitação muito que é colocado pelo Jordan Peele, por exemplo, no Corra, que é o lugar do corpo atlético, que é o lugar do atleta. É o Lewis Hamilton, é o Pelé, enfim, dá para falar um pouco desse lugar do homem preto enquanto atleta, e o atleta sendo permitido, e você pode torcer por ele e tal, e em outros lugares de gerência, CEO de empresa e tudo mais, e diretores de universidade, você vê muito pouco, né? Um lugar da intelectualidade. Isso a série, de alguma forma, ela trata, né? O esporte e a questão militar do corpo como um lugar de acesso para o homem negro, né? Sim, eu acho que tem duas questões aí, né, que são não necessariamente opostas, mas que se articulam, né? Uma delas está associada ao estereótipo, né, do negro, esse estereótipo da negritude desde o processo da colonização, né, escravista. A ideia de que o homem negro é um homem forte, musculoso, viril, né? Está toda associada que está associada a toda uma animalização. E aí, mas ao passo que nas sociedades racistas e coloniais, como foi a nossa, nos Estados Unidos e tudo mais, você não tinha acesso tão fácil mesmo nesses espaços, né, do esporte e tudo mais. Ele foi o primeiro, né, então tem uma marca ali dele romper com todo um ciclo de exclusão da possibilidade do negro ocupar aquele espaço. Então a entrada dos homens negros, né, pelo esporte não foi fácil, não foi uma coisa assim, olha, vem aqui que você vai ser aceito, né? Se a gente pensar que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o histórico aí dos times de futebol, né? A história do pó de arroz, o cara tem que se pintar de branco para poder jogar futebol, não era aceito. Então a gente pensar que não é uma coisa que está muito longe, também
houve aí uma ruptura, né? Vamos dizer assim, uma entrada forçada nesse espaço, nesse campo, e aí num espaço e num campo onde os homens negros se desenvolveram muito, não porque geneticamente ou biologicamente tem uma capacidade maior, porque senão a gente cai aí nesse racismo biológico, né? Mas justamente pela necessidade de ser melhor. Você tem que ser melhor. E falando já dessa questão, o nome do atleta é o Jack Robinson, que lá em 1947 o Jack Robinson foi o primeiro atleta negro da Major League lá de beisebol. E o nosso saudoso Chadwick Boseman fez o filme contando a história dele também. Vou procurar também. Então a gente vê que ali a série vai explorar, né, como você colocou, esse espaço, e aí você tem, por exemplo, o exército também nessa mesma temática, assim, o próprio Atticus vai, né, para essa vida militar, porque era o espaço que ele tinha, né, de construir alguma outra coisa, assim, com toda a resistência que o pai tinha, né, o Montrose coloca ali, mas ele queria se desvincular, se desvencilhar daquele pai violento, ele vai para o exército, então a gente tem também essa questão, mas tem uma oposição ali, aí a gente volta, o próprio Montrose, né, se estabelece porque ele é magro, né, ele não está nesse estereótipo, e a gente tem também o tio George também como um elemento de oposição, né, que vai romper. O tio George é um cara, um intelectual, é um cara que pensa, é um cara que tem um projeto ali de criar, né, o Green Book, para garantir a possibilidade das pessoas negras de circularem sem serem agredidas, onde elas podem ficar, onde elas podem comer. Então, acho que também tem um investimento nesse espaço. Eu até acho que a Misha Green explora muito mais a questão da intelectualidade em relação às mulheres negras, pegando ali a Hipólita, e você tem a Diana também, né? Exatamente, você entrou onde eu queria entrar, que eu queria falar um pouquinho desse maravilhoso episódio 7, que é o Eu Sou, I Am, que é o da Hipólita no multiverso, que eu acho fantástico. Vamos entrar nessa aí que é legal, a Di com a Hipólita é muito bom. Segue lá, desculpa te interromper. Eu achei excelente, assim, porque já começa ali na relação dela com a Diana falando, né, que ela deu um nome, né, para um cometa, eu acho. Aquilo foi roubado dela, óbvio, né? Mulheres negras, e a gente tem, assim, a trajetória dela, né? A capacidade intelectual dela, e tudo aquilo que vai sendo, dela poder ser o que ela quer ser, porque também a gente volta na questão da interseccionalidade, né? Ainda no contexto da família negra, ela foi muito refreada, né, pelo próprio marido, pelo George. Olha, não, fica aqui. Ela queria sair para o mundo, ela queria fazer as coisas, ela não queria ser só mãe, né, só dona de casa, ficar só naquele espaço. A possibilidade dela ser qualquer coisa, então ela era uma mulher extremamente inteligente. Esse episódio é um episódio que rompe, né, com toda a coisa do terror cósmico. Ele tem a coisa do cósmico ali, né, também, mas não é um episódio de terror, e ela vai sendo colocada em diferentes lugares, em diferentes papéis, e que vão constituindo essa trajetória de crescimento dela enquanto mulher negra, né. Você tem lá um momento de luta tribal, das guerreiras, não sei o quê. Depois você tem um outro momento completamente diferente, que está associado à sexualidade e tal, das mulheres dançarinas, né, ganhando o mundo ali, explorando essa sexualidade como uma forma também de resistência e de combate, mas ela ainda não é isso que eu quero, né, e ela vai explorar cada vez mais e viajar ali, né, para poder chegar a ser o que ela é, né? Eu Sou. O legal é que o personagem que, pra mim, não sei, eu acho que é a Di, assim, aquele personagem meio Elza Soares, um cabelo black maravilhoso, meio cyber, retrofuturista não, mas futurista. Pra mim é a Di, quando depois falam que o Sikh viaja, né, também no multiverso cósmico, ele diz que uma mulher de braço biônico entregou pra ele o livro, que foi escrito pelo filho dele. Pra mim já é a Dia ali, então tem todo um O último episódio já mostra isso, né? Aquela Diana que aparece ali e que termina o serviço lá, né, com a Cristina, pode até ser uma Diana já do futuro. A gente também não tem muita informação. É aquela Diana que estava lá no carro, porque ela já chega com aquele braço. Né? Então, assim, fica um pouco em suspense, né, essa própria questão. Tem uma corrente, né,
afrofuturismo na literatura, nas artes, na música, no campo do design e tal, vai explorar essas referências. E esse episódio, acho que ele fica muito afrofuturista, né? Ele vai trabalhar muito essa questão de você ter lá aquele ser todo poderoso com aquele cabelo black, maravilhoso e tal, é muito afrofuturista, né? Você pensar a partir de outras referências não eurocêntricas, né? Para pensar a ficção científica. E isso, assim, é completamente necessário para a gente sair de um único padrão, de um único modelo, né? E o interessante desse episódio 7, AM, que eu gosto também da escolha dos nomes, né? Os nomes gregos, né? Áticos, Hipólita, Diana, a Hipólita, a rainha, enfim. Eu gosto desse episódio, a coisa de, tipo, esse personagem, né, afrofuturista, dessa... que aparentemente coloca a Hipólita presa, ela, no início, o tempo inteiro, ela fala, isso aqui não é uma prisão, isso aqui não é uma prisão, e a gente depois entende que a prisão era a cabeça dela, e era o que ela acreditava que ela poderia ser. E aí você já falou muito bem que o que ela achava ser liberdade é ser, enfim, dançar seminua na Europa, em Paris, ela vê que não é isso, e no final ela decide, depois de sei lá quantos anos, acho que 300 anos ela fala, algo assim, ela decide ocupar o lugar de mãe. E uma cena muito interessante para mim é quando ela, dentro desse multiverso, ela confronta o George, confronta o esposo dela naquele devaneio ali na cama, e ele admite que castrou ela, assim, que tipo, realmente castrei você e tal, mas é legal ela decidir livremente ocupar o lugar de mãe. E eu acho que tem uma coisa interessante nesse episódio que começa a ficar mais forte a partir daí, não a partir daí, mas talvez a partir do terceiro episódio, que é o da Casa Mal Assombrada, que tem uma coisa assim da religião de matriz africana, né? Eu acho até que se cita Yansan na hora de você fazer o exorcismo daquele homem branco, eugenista, né? Que mutilava os corpos negros e deixou todos lá presos na casa. Acho que mas ela, a xamã, digamos assim, ela faz uma referência, acho que a primeira referência é a religião de matriz africana, que sabe como resolver o problema, e esse episódio da Hipólita, indo do 3 pro 7, começa a trazer muito forte o tema da ancestralidade, né? Desse passado, muitas das vezes até heróico, que é apagado, que é tirado, que o negro é destituído desse passado, eventualmente até você arrancado, no sentido mesmo de você ser um príncipe, uma princesa ou um rei na África e ser tirado e vir para ser escravizado. Essa ideia da ancestralidade como uma construção para essa mulher negra que é a Hipólita. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da ancestralidade e como a série trabalha isso também, por exemplo, naquele universo em vermelho, né, nos episódios finais, que é uma zona segura em que a Hannah cria para poder passar o livro e quebrar o feitiço. Esse lugar do ancestral, esse lugar da ancestralidade como parte da negritude e essa ancestralidade como algo que é apagado, muitas das vezes. Eu acho que isso é um elemento central, assim, também explorado na série, né? Aparece em vários momentos essa questão da ancestralidade como um elemento aí das filosofias africanas, né? Que constituem aquilo que os sujeitos são, assim, como é que eles conversam com o passado. E aí tem uma questão, vamos dizer assim, mais espiritual, mais mística e tal, né? Dessa ideia de que quem se torna ancestral, de certa forma, guarda, né, os seus descendentes ali, né? Você tem uma relação daquele que conduziu, mas aquele que guarda o conhecimento, né? Que guarda também as possibilidades de futuro. Então, o futuro será ancestral. Tem uma frase que é muito, muito usada, essa ideia de que há uma conexão. E aí você tinha falado lá até de ciclo, né? Acho que essa ideia do ciclo também está presente no ciclo. Na história do Tique, né? Ele tem uma história messiânica, né? Não é a mãe dele, acho que a mãe dele fala, se você não morrer por algo que vale a pena, então por que viver? Isso não é o fim, isso é o início. E a coisa dele ter um final meio messiânico, né, meio cristão, de se entregar, né, branco, se banhar no sangue dele, crucificado, dá uma ideia mesmo de, tipo, a gente está vendo uma antologia, né, que talvez o personagem principal tenha sempre sido a Dee, por exemplo, onde, enfim, o primo dela, não sei, é o que escreve o livro, ela passa isso adiante, tem essa ideia presente, né? Mas desculpa te interromper, mas a ideia de ciclo, dessa coisa messiânica, e de repente a gente está vendo um passado que começou triste, mas que pode ser glorioso a partir do momento em que o povo negro
pega o poder de volta. A grande magia é prender os brancos fora da magia. Isso é fantástico, eu acho. Exato, retirar o poder que lhe foi retirado e tomar. E aí é uma analogia, uma metáfora, né, com a possibilidade de como a gente lida com as questões na sociedade, né? Você desestruturar o racismo, ele é um elemento que prende, né, os negros e que limita e que lhes dá impossibilidade. Esse mesmo racismo que se constituiu aí nesse fluxo colonial, da escravização, da diáspora, que apagou, né, e cortou essa linha com o passado, né, com essa então a busca pela ancestralidade é um elemento central para que a gente possa ter futuro, né? E aí ressignificar esse passado é parte desse processo, né? Como você colocou, a história messiânica ali, que acaba sendo assim, um grande clichê, que aparece um monte de séries e tal, de você ter a figura do escolhido, né, que vai salvar todo mundo. Na série, eu acho que isso tem um tom diferente. Acho que isso ressignifica, porque o Atticus está o tempo inteiro naquela tensão de descobrir quem ele é, do que ele pode fazer e de como ele pode salvar quem ele ama, né, naquela relação. Mas você tem outros personagens aparecendo ali como muito fortes. Assim, eu acho que essa primeira temporada, né, a Letty, para mim, é o personagem principal. This is family business. Families stay together. A Letty e ela tá carregando no ventre dela ali agora essa semente, né? O filho do Atticus, que é quem escreve o livro no futuro, né? Então tem um pouco desse elemento, e ela precisa se conectar com essa ancestralidade para poder entender, né? A ancestralidade vem trazendo lá desde a Hannah, né? Que, vamos dizer, que leva o livro dos nomes, né? E que carrega consigo a possibilidade daquele desdobramento, né? O próprio incêndio lá na casa da família lá do George, né? E do Montrose também diz respeito a isso, né? A família ali tá guardando, ela passa o livro para Letícia também como fosse, olha, vamos dar continuidade aqui, alguma coisa vai acontecer lá na frente, né? Tem duas imagens para mim, na questão semiótica, né, no discurso, que é muito bonito, que é no segundo episódio, que acaba com... Volta e meia, a Misha Green faz isso, né? Eu não sei se ela, enfim, escolheu ou fez. Tem umas narrações em off de eventos históricos ou de músicas meio que rap, ou de músicas cantadas. E uma das primeiras que me marcou muito foi aquela White is on the Moon, o branco está na lua. E aí o texto é muito pesado, tipo uma coisa assim, da gente estar tomando tiro, a gente está suando, a gente está sangrando, mas o branco está na lua. O nosso povo está morrendo, as nossas crianças estão sendo mortas, mas o branco está na lua. Essa ideia de progresso e essa ideia de êxito, de uma suposição de humanidade, de progresso, mas o preto, o povo negro está sofrendo aqui embaixo, mas está tudo bem porque o branco está na lua. Essa é a primeira coisa que eu gostaria, essa imagem que você poderia, de repente, discutir. E a segunda é a questão da própria Hannah entender que também tem um texto, uma narração em off, que é sobre a chama. E o Montrose fala isso vendo Tulsa, né? E aí entra essa narração em off, eu acho que deve ser um pastor falando, e onde está a sua chama? Onde está o seu fogo? Deixe ele arder, deixe ele queimar. Tipo, o que você está fazendo? Pelo que você está lutando? Você está lutando? E ela entende que a chama que consumia a casa, na verdade, era uma grande metáfora para ela mesma, e esse ódio, essa raiva que consumia ela, ao mesmo tempo podia ser um lugar de proteção. Então, falar dessas duas imagens, dessa ideia de humanidade / progresso, está tudo bem, o branco está na lua, mas o povo preto, o povo negro está se ferrando aqui embaixo, e essa ideia dessa chama que queima, que eventualmente pode ser autodestrutiva, mas que pode ser usada em favor da própria causa negra. Acho que essas duas imagens são muito poderosas e o uso dessa narração em off também. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it coming out of our past? The fire of living, not dying. The fire of loving, not killing. The fire of blackness, not gangster shadows. Esse é um recurso muito interessante, assim, que ela vai explorar elementos como ela faz com essas histórias, né, do massacre de Tulsa, do caso do jovem negro lá, morto. Então ela vai trazer elementos históricos, né, para se articularem ali, ficção e história vão se mesclar para construir, né, as questões, né, da série.
Acho que eu vou começar falando da segunda coisa que você colocou, né, do fogo, associado muito, a gente pensar assim, a imagem do fogo está muito associada a um poder destrutivo, mas ao mesmo tempo à manutenção da vida, né, também, né, a gente precisa de fogo para sobreviver, tem que pensar a história do fogo na humanidade, e a gente tem a questão da agressividade, né, e dessa reação, porque, e aí eu acho que isso tem muito a ver, né, com pensar o lugar da população negra, né, dentro desse modelo de sociedade que a gente tem, que funciona dentro de uma ordem de docilização desses corpos, de extermínio, né, de manutenção nos lugares né, sem qualquer tipo de privilégio. Então, o que o fogo proporciona em termos de luta, né, de resistência, de forma de combate, é preciso acender essa chama, tem muito a ver com todo o processo, né? A luta contra as leis racistas nos Estados Unidos, pelos direitos civis, envolveu inclusive armas. A gente tem aí, né, essa questão, acho que a série vai abordar um pouco esses dois lados, assim, né? Malcolm X e Martin Luther King, né? Você tem um equilíbrio entre esses elementos. É preciso agir, é preciso, né, colocar essas questões, essa raiva, esse sentimento de frustração, tem que ser um elemento também para te mover. E eu acho aquela cena fantástica, né? Quando a Letty está vindo com o livro abraçada e está tudo explodindo, pegando fogo, e ela está imune ao fogo, né? Então, ser imune a esse fogo, porque o fogo agora é ela, né? Ela é o fogo, ela está sendo movida, e você tem lá o Montrose citando todos os nomes das pessoas que morreram lá, do médico negro mais importante, né, mais destacado, e ele vai citando o nome de várias figuras históricas ali, né, também nessa cena. Eu acho que é uma questão bastante forte, né, da gente pensar assim, não dá para abaixar a cabeça, é preciso sim gritar, lutar, usar essa agressividade, porque, assim, ser passivo nesse processo não ajuda, não resolve. Acho que a série também vai mostrar essa coisa que é preciso se apoderar, né, desse poder aí que tá colocado, né? E esse poder tem uma carga discursiva. Eu estou lembrando aqui do Foucault, né, que ele vai dizer que o poder, o discurso é aquilo também pelo qual a gente luta, né? O poder do qual nos queremos apoderar, precisamos nos apoderar, né? Isso está lá na ordem do discurso. E aí essa possibilidade de dizer e de lutar, a própria série, quando traz essas temáticas, ela está construindo discursivamente essa chama, né? Para que essa chama continue ali. E eu esqueci qual era a outra questão que você colocou, comecei a falar. Não, foi o mais o branco está na luta. Está associado, porque uma lógica de progresso, a gente tem isso até historicamente, quando se fala, por exemplo, às vezes até livros didáticos de história, quando dizem que a escravidão foi importante por conta do avanço econômico, do sistema da produção de açúcar, de café, de não sei o que e tal, assim, para a gente pensar, quer dizer, corpos negros podem ser exterminados, eliminados em função de um progresso que não é distribuído, né? Se não há qualquer tipo de distribuição, se todas as pessoas não são beneficiadas, né, por ele, e aí eu acho que isso está muito vinculado, né, o racismo, o colonialismo, o sistema escravocrata, esse modelo de política está muito associado a uma lógica também neoliberal, né, capitalista. Então, assim, não importa quem... E a série ilustra um pouco isso, né? A custas de que esse progresso branco acontece? É muito aquela imagem da Cristina se banhando no sangue negro, né? Exatamente. Alguém está trabalhando para essa riqueza acontecer, e não é o branco. E esse final, ele vai mostrar exatamente isso, assim, para que ela possa adquirir o que ela quer e progredir ali, no caso, ter a vida eterna, ela vai se valer do sangue do negro, né? E aí é o sangue do negro como metáfora, né, que movimenta as estruturas, que movimentou toda a estrutura, né, colonial, e que ainda hoje, se a gente pensa no Brasil, onde a maior parte da população negra está na base da pirâmide, né? Está nos trabalhos mais braçais, nos trabalhos com menor remuneração, quer dizer, todo um movimento que essa população faz e não usufrui dessa produção, né? de condições sociais, né? Isso vai para outros grupos. Eu queria falar de monstros.
monstros e heróis. E para mim, um dos meus episódios favoritos, que quebra muito, talvez com o episódio I Am da Hipólita, né, ou Eu Sou da Hipólita, que quebra muito a narrativa da história, que é o Meet Me in Dagu, que é o episódio o demônio oriental da Kumiho, que é a Ji-Hoon. Para mim é um episódio assim fantástico, que trata muito bem uma mitologia oriental que eu conhecia só por Naruto e outras obras assim. E como o episódio, de alguma forma, ele trata duas questões. Primeiro, a questão do abuso, né? Do abuso sexual, do estupro, que ela era uma personagem que era estuprada pelo pai, foi morta, a mãe viu isso tudo acontecer e pede para um demônio ir fazer intercessão, e esse demônio vem na forma dessa filha que foi morta e abusada, que é a Ji-Han, e ao mesmo tempo discute essa questão do que é ser um monstro, porque o Tiki, o Atticus, ele tem uma atitude monstruosa ali, que é matar uma das melhores amigas dela, e ao mesmo tempo a série coloca essa mulher tão violentada, tão estuprada, como aquela que é uma espécie de devoradora de corpos masculinos, né, de corpos dos homens, assim. Queria saber mais ou menos, ouvir a sua impressão sobre esse episódio, se você estranhou muito, o que você achou desse episódio e dessa, enfim, dessa guinada que foi, porque cada episódio funcionava quase como um mini conto, né, quase como um além da imaginação, assim. Mas esse episódio é um dos melhores para mim, assim, até graficamente falando. Bastante também desse episódio. Eu acho que trazer outros elementos, né, de outras culturas, como eles vão trazer ali essa figura, né, a partir da cultura coreana, é bem interessante. E dialoga com o que você acabou de falar, essa questão de qual é o lugar da mulher naquela cultura, do patriarcado, né, dessa opressão, a mulher que é violentada, e há uma inversão mesmo. Porque essa coisa dos monstros tem muito a ver com aquilo que você tinha falado lá atrás, que é como é que você pega, né, um universo, que é o do Lovecraft, né, que é o universo onde os monstros cósmicos e todo esse poder que supera a humanidade, que é incompreensível e tal, e que gera esse terror, ele vai ser apropriado numa série que subverte, porque aí você tem um Lovecraft racista, né, que está dentro de um contexto histórico e tal, quer dizer, um cara que produz a partir dessa perspectiva, desse lugar de poder, branco, homem, hétero, né, machista, racista e tal, tudo mais, e você vem trazer essas criaturas para inverter essa lógica, né? As criaturas, então, elas acabam ocupando esse lugar de se relacionar com os sujeitos oprimidos no processo, né? Quando você tem lá o monstro que vai proteger, né, o Atticus, né? Então você também tem essa figura. A mesma coisa, eu acho, que diz respeito ali a Ji-Ha, né? Então a mulher que sofre todo aquele tudo que ela sofreu ali com a violência, né, do pai, violência sexual e tudo mais, e ela depois é fadada a um destino de exterminar lá 100 homens, que no final das contas me parece que ela ultrapassa esse número e continua, né, existindo nessa dualidade, né? Ela queria ser humana totalmente, mas ela continua humana e monstro. Mas aí é isso, assim, de se perguntar quem é o monstro, né? Quem é o monstro nesse processo? Os homens que a estupravam, né? Porque ela simplesmente está ali se protegendo de certa forma, buscando essa humanidade. Eu achei bem interessante, né? E tem uma questão, você falou aí da cultura japonesa e tal, acho que também tem uma questão, uma relação, que o Japão ocupou durante muito tempo na história um lugar também de país imperialista, né? Que se impôs politicamente, você tem toda uma violência que foi feita, você teve movimentos nazistas no Japão e tudo mais, e a violência do exército japonês, dos estupros, e é uma lenda, né, que vem do Japão para a Coreia, né, mesmo aconteceu com a China e tal, então a relação que o Japão tem com esses países, né, esses países colocados aí nesse lugar de que também sofreram, né, com esse tipo de violência imperialista, ela é narrada de um modo inverso, né, quando você traz essa personagem colocada aí. Eu só achei que depois a Ji-Ha foi pouco aproveitada, assim, na série, né? Quando ela aparece lá nos Estados Unidos, eu achei, assim, que ficou meio solto ali, ok, depois ela aparece naquele final, o final é um pouco apressado, né? Eu achei o episódio final podia ser um pouco mais longo, assim, para explorar melhor ali o andamento das coisas, ele foi um pouco apressado, mas eu acho que
trouxe alguns elementos que foram sendo amarrados. Acho que o episódio final ele consegue amarrar um pouco isso que você disse, assim, cada episódio é um pouco individual, né? Como se fosse um conto, um microconto ali, com uma história própria, com início, meio e fim, com uma questão, mas eles vão acumulando elementos e esses elementos no final, no episódio final, eles se juntam. Achei bem interessante, assim, né? Se tiver uma segunda temporada, eu espero que explorem talvez um pouquinho mais, ou que ela continue presente. Bom, para a gente finalizar, eu queria só falar de um episódio que também me marcou bastante, que é o primeiro episódio 1, Sundown, que é a série já deixa claro, logo no primeiro episódio, essa metáfora entre o monstro do universo Lovecraft e o monstro do racismo. Né? Quando você vê ali que o tio George, a Letty e o Atticus vão ser executados sumariamente na floresta, e uma das maravilhosas e melhores perseguições de carro mais lentas da história, e a das melhores, porque ela é aflitiva, parece aqueles filmes da década de 70 e 60, que tinha um caminhão da morte, ou o carro da morte, só que sem a velocidade. Aquilo ali é muito bom, ele não podia acelerar. E fazer esse contraponto, já que a gente falou da Audrey e do próprio comportamento monstruoso do Tiki, eu queria que você falasse um pouco desse monstro que a série coloca, que é o monstro do racismo, que é o monstro do preconceito, que tem essa metáfora ali, que ela não é nem um pouco escondida, ela é escrachada, assim. E a gente vê que o que a gente tem que temer mesmo é o homem branco. Muitas vezes o que acontece também em séries de zumbi, né, e tal, tipo Walking Dead. O zumbi é o pior dos problemas. O problema são os outros grupos, e no caso aqui, os outros grupos brancos. Como é que você vê isso na série? E aí, respondendo essa questão, né, dos monstros brancos, né, os cães de guarda brancos, e essa metáfora com a polícia, né? E como é que você viu a série? Qual seria o seu veredito, digamos assim, a sua análise final sobre a série? Eu também acho que o primeiro episódio, assim, para mim é um dos melhores. Eu não sei se é o melhor, eu teria que repensar aqui episódio por episódio, mas para mim é um dos melhores episódios. Né? Essa perseguição lenta é excelente, porque ela angustia, né? Te coloca ali naquele lugar, o relógio, o tempo está passando, eles não podem acelerar, eles precisam ultrapassar a fronteira ali, o limite entre o limiar da vida e da morte, né? Aquilo que está sendo colocado em jogo, qual é o poder que o homem branco ali, nos policiais, tem de simplesmente poder pegar e exterminar as pessoas. Acho que é uma grande metáfora para essa questão. E é isso mesmo, assim, eu entendo que o grande monstro ali é esse monstro na figura dessa branquitude, né, constituída a partir de uma relação racial, né, uma relação racista que se estabelece, e é isso que vai ser explorado. E aí esse vamos dizer assim, é a articulação, né, entre o patriarcado, o racismo, né, o colonialismo e o capitalismo. Então você tem três grandes elementos que vão constituir esse monstro, e aí ele vai mostrando os seus tentáculos, né? Como Cthulhu, que aparece lá, você tem os tentáculos ali, do racismo, né? da violência de gênero, da violência contra a mulher, contra o LGBT. Então você tem vários braços da impossibilidade de ascensão social, dos limites de que lugares essas pessoas podem ocupar, seja o negro ou o latino ali naquele contexto dos Estados Unidos, ou o asiático. Né, o indígena, né, também, que é também trazido um pouco. É isso, é uma personagem que aparece, dura muito pouco, né? Infelizmente, esse foi o único erro que a Misha Green admitiu. Tratamos mal aquele corpo andrógeno, aquele personagem. Ela até pediu desculpa no Twitter e tal, que não foi o melhor jeito de tratar o personagem, que tinha muita coisa para oferecer. Eu achei que fosse um personagem que fosse render mais, né? E aí, assim, óbvio, quando você está constituindo uma obra desse tipo, tem problemas, tem alguns problemas de continuidade, de ritmo, principalmente, mas aí, assim, fazendo a minha avaliação final, acho que é uma série fundamental e necessária, né? Porque é uma série para a gente repensar o passado, para a gente repensar as relações a partir da ficção científica e da fantasia, que eu acho que trazem assim, possibilidades riquíssimas, né, para a gente desconstruir relações sociais, explorar isso de certo modo. Então, assim, a minha avaliação é que a série foi, assim, ela atinge muito bem essa temática. Quem estava esperando encontrar uma série sobre Lovecraft
vai bater ali e vai ver que não é uma série sobre isso, né? Não é uma série sobre o terror cósmico. O terror cósmico é mais um personagem ali, é mais uma alegoria, né? Uma metáfora para pensar o horror humano, né? E como esse terror humano se constitui como nós, como humanos, reproduzimos, né? E levamos essas questões todas aí, né? Essa violência toda, e a gente vai naturalizando isso como se fosse tudo dado, tudo natural, assim. Eu gostei muito da série mesmo, porque faz a gente pensar. E eu acho que para a população negra, principalmente, né, ela traz, assim, elementos muito fortes, né, para a gente se reconhecer, se entender, olhar um pouco desse passado e pensar e projetar um pouco o futuro, né, a partir dessas alegorias que a série traz. Foi muito por conta desse lugar de fala e esse incômodo que eu tinha, que eu quis chamar você, né, um doutor negro, né, que tem uma carreira acadêmica reconhecida, e eu não tinha como... Tinha dores e situações na série que eu só tinha uma noção de espectador. O Cortella fala muito isso, né, falar de e falar sobre. Eu posso falar de gravidez, mas eu não posso falar sobre a gravidez, porque eu não tenho a gravidez, a vivência, né? O lugar de fala, às vezes, ele é um conceito maltratado, mas ele é extremamente valioso nesse sentido. E eu quero aqui já agradecer, Fábio, muito obrigado pela conversa, obrigado pelo seu tempo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente fez essa gravação aqui num domingo, ele cedeu a manhã dele de domingo para a gente poder fazer a gravação. Então, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse papo, não só você, Fábio, mas como você que está assistindo. Deixa aí um comentário se você gostou, deixa um like aí, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário. E, Fábio, dá o seu recado final e, mais uma vez, obrigado a todos aí. Fábio, Thiago, muito obrigado, né, pela troca, pela conversa. Eu gostaria, assim, de poder aprofundar muitas coisas aqui, mas, assim, o tempo é muito curto, obviamente, né? E aí deixo quem não assistiu que veja a série. Eu imagino que as pessoas tenham assistido, né? Que vão estar... esse vídeo está saindo, sei lá, 2, 3 semanas depois que a série acabou. Já concluiu, mas é uma série que vale bastante a pena a gente ficar aí na expectativa, inclusive, de uma próxima temporada. Eu gostei bastante aqui do nosso papo, acho que a gente pode, né, em outros momentos, seguir aí outras conversas, né? Então... Eu acho legal, assim, para didatizar, né? A gente tem muito assunto que é acadêmico, sei lá, colorismo, necropolítica, biopoder, que a gente, às vezes, falando com o aluno, com as pessoas do senso comum, falando em Foucault ou em Bembe, fica muito abstrato. E aí, quando você consegue fazer uma analogia com uma obra como Lovecraft Country, como esse trabalho maravilhoso da Misha Green, fica fabuloso, fica fantástico. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para você. Um beijo para você também. Um grande abraço e até, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Fábio. Pronto. Vou deixar continuar gravando aqui, mas chegou. Você consiga aproveitar coisas aí.